Tá valendo, Vitor. Tá. Boa. Entrada dupla hoje, galera. A gente entrou há pouco, mas não estava no ar, foi só um ensaio. Agora, Vitor vai apresentar o programa que terá participação de Paulinho Serra, tá aqui com a gente. Obrigado pela moral, meu querido Paulinho. Grande Vitor, diga aí como é que vai ser hoje. Hoje vamos ter o Paulinho Serra discutir cultura. Daqui a pouco deve estar o senador Paulo Rocha, que vem o autor do projeto de lei Paulo Gustavo, que pretende colocar 4,3 bilhões de reais para ajudar esse setor tão afetado como é o setor da cultura. Então vamos de vinheta e já volta a Guga. É isso aí, vamos usar 2 vezes a vinheta, né? A vinheta foi cara. Uma? 3, se for necessário. Mas não tem problema, que a gente gastou mesmo, a gente vai usar essa vinheta. Então vamos começar já. Paulinho, o que você acha desse projeto de lei Paulo Gustavo, que pretende colocar mais de 4 bilhões no setor da cultura? É necessário, né, cara? Necessário, tem muito, não só artistas, como técnicos. Comparando assim com o futebol, por exemplo, imagina aquele cara que está naquele clube pequeno, que precisa daquele jogo, que aquele jogo que o cara faz é o que leva comida para dentro de casa. Aí você tem a Série B, Série C, Série D, tem um monte, gente pra caramba. Isso tudo, quando seca, é igual o artista de médio porte, médio pequeno porte. O cara vai lá, ele precisa daquele cachê ali. Vou falar por mim, tá? Eu aqui no Rio tenho uma organização criminosa cultural, que é o seguinte, que eu faço, tem alguns bares onde eu levo a galera para fazer stand-up. E cada molecada daquela que vai, eu quando vim para o Rio de Janeiro, eu senti a necessidade de fazer isso para fortalecer os artistas, porque os caras não tinham palco. Então aqueles R$200, R$250 de cachê do dia do cara ali, eu cansei de ouvir coisas do tipo, meninas que falaram para mim, Paulinho, você, pela primeira vez eu tô recebendo cachê aqui no Rio de Janeiro, porque não tem nem palco. Então, quando a galera vai fazer, não fazia nem... não estava fazendo nem para ganhar, estava querendo... O artista tem aquela coisa, né? No início da carreira, ele tem que botar a cara, investir na própria carreira, não ganhar dinheiro para poder ter um lugar. E aí, quando a galera tava com esse lugarzinho, cada um ganhando a sua grana ali, molecada falando para mim, pô, tô pagando meu aluguel com o dinheiro do stand-up, tal. Vou falar bem aqui do meu nicho de stand-up no Rio de Janeiro. Essa galera toda não tá ganhando nada. Essa galera toda, o do bar também não tá ganhando. O cara que vai levar para o Uber tá ganhando menos. Então, afeta tudo. E aí, se a gente for falar de produção audiovisual, for falar de teatro, de show, cara, é muita gente prejudicada. É um setor que não se levantou, não tem como até agora. A gente está cambaleando. Muita gente tentou fazer ainda o drive-in, até me perguntaram, Paulinho, como é que é fazer o drive-in? Eu falei, cara, se fosse pelo menos Transformers, os caras Autobots e aplaudissem, mas um troço, sabe, que a gente ali na guerrilhada, tentando se adaptar, mas não é a mesma coisa. Não é legal, o drive-in não rolou, a galera quer palco, a galera quer fazer. E as pessoas estão precisando se emocionar numa peça de teatro, as pessoas estão precisando sair um pouco dessa pancada toda que a gente está tomando e poder assistir um filme, mas tudo isso produzindo agora para apresentar depois, né? Porque agora ainda não dá, agora... Eu vou fazer um show agora, final de semana, meu primeiro show nesse período de pandemia, num teatro de 1.000 lugares, só vai caber lotação máxima de 400 lugares. Ou seja, um distanciamento enorme, todo mundo de máscara. Paulinho, eu estou inseguro, não quero ir. Total direito, claro. Mas eu digo assim, tem gente que está precisando dar um alívio para a mente, que não aguenta mais, que está preso naquelas 4 paredes ali, que está ficando sufocado. Então, a cultura é muito necessária, seja ela adaptada, né? Porque, com certeza, a Lei Paulo Gustavo, você vai poder fazer também eventos híbridos, que isso também
é uma realidade hoje, não é tão forte quanto foi no início da pandemia, as lives e tudo mais, mas virou algo do nosso cotidiano, né? Se for algo que te agrada, você para lá e assiste. Isso, como é que você vai fazer? Como é que o artista vai parar e vai fazer sem recurso? Então, existe uma necessidade muito grande, tanto do artista, quanto da parte técnica toda que trabalha, que é muito maior do que o artista, né? O artista é um detalhe dentro de toda a engrenagem do audiovisual e do entretenimento, e o espectador. Eu acho que aí é necessário para todo mundo. Paulinho, você acha que esse governo ele trata vocês, artistas, como adversários? O que você acha do Mário Frias também lá como secretário? Ele representa a classe? Filha da puta. Cara, o Mário Frias anda armado no gabinete, gritando com as pessoas. O cara foi medíocre como ator. O cara foi medíocre em todas as áreas. Então, assim, esse governo ele tem isso, né? Quanto pior, mais qualificado. Quanto pior, melhor. Parece o lema do Tiririca lá. Pior que tá, não fica. Quanto pior, melhor. Porque é isso, cara. Porque o cara fala assim, ó, vamos pegar um cara que seja preto racista e a gente pede para cuidar dessa área cultural, dessa parte étnica. Vamos pegar da cultura um ator bem medíocre, que é para espizinhar mesmo, que é para falar, tá vendo só, eu dou a canetada, eu dou a canetada. É essa coisa, né? O dono da bola. Claro que não representa, né, esse governo, poxa, é algo assim. E a Lei Aldir Blanc, né, ela foi muito necessária, mas ela foi uma luta da oposição. A Lei Aldir Blanc. Então, a Lei Paulo Gustavo ela vem meio que no gás da Lei Aldir Blanc, acredito eu. Vem no mesmo foco, assim. Mas ainda assim, cara, eu tive muita dificuldade, sabia? Eu fiz alguns projetos aqui no Rio, não fui contemplado na Lei Aldir Blanc, mas um amigo foi contemplado lá em Niterói. Em Niterói ele foi contemplado e foi também bem interessante. Foi algo que rolou, mesmo que no meio da pandemia, que foi necessário. Mas a gente tá lascado, né, brother? A gente tá lascado. A gente da cultura tá lascado mesmo, até porque, falando em termos ideológicos, falando em termos de governo assim, a gente faz as pessoas pensarem, né? A gente faz o cidadão pensar. E por falar em pensar, temos um pensador, o autor do projeto de lei, Paulo Gustavo, o senador Paulo Rocha, que veio aqui, ó. Senador, seja muito bem-vindo a essa discussão, a esse quadro, conjunto a Paulinho Serra, Guga Noblar e eu, Victor Pino, que estamos aqui para ouvir por que esse projeto, Paulinho, veio para trazer o lado técnico, o lado artista, o lado que pensa no setor inteiro, assim como o senhor, como senador, veio apresentar esse projeto para a gente. Boa tarde, Vitor. Abraçar a todos vocês, Paulinho, Guga. Bom, na verdade, nós atuamos muito firmemente aqui no Congresso Nacional com muita experiência. A nossa bancada aqui tem uma experiência de anos no parlamento, e nós já fomos governos, como nós fomos oposição. Eu, por exemplo, fui oposição todos os 8 anos de governo Fernando Henrique, depois fiquei todos os anos do PT e agora desse governo, como senador. Fui 5 vezes deputado federal. Então, a gente já tem aqui o traquejo a experiência de atuar aqui. E, claro, como nós somos sempre muito ligados, a gente vem da luta social, da luta política, né? Nós somos de uma geração que lutou pela democracia no nosso país, então a gente, naturalmente, tem todo esse espírito aí. Como nós estamos vivendo num período muito conturbado, principalmente com um governo com visões autoritárias, né? Negacionista, enfim, e que o pessoal não está muito percebendo, mas ele veio
de novo, a montar aquela visão elitista, como sempre pensaram o país, não é? Então, fazer propostas de leis e leis que vai beneficiar o povo, a área popular, aqueles que lutam pelo processo da evolução humana do povo, como são vocês que atuam na cultura, a cultura como instrumento de história do povo, mas também fazer história e construir memória, né? E os valores, através da cultura, que seja da poesia, que seja da arte, enfim, qualquer arte da cultura, ela também traz a memória, a luta do povo, né? Então, neste momento de dificuldades que vive o país, de economia, de pandemia e de luta social, nós valorizar exatamente aqueles que estão ficando para trás. O governo acabou com algumas políticas públicas que a gente já tinha conseguido. E dentro do governo, dentro do orçamento, tem uns fundos, como o FGTS, que é o Fundo dos Trabalhadores. O FGTS basicamente financia a moradia popular. Quando o Lula criou Minha Casa Minha Vida, usou muito o dinheiro do fundo do FGTS, né? Aplicar para retornar os trabalhadores, quando os trabalhadores usam nas suas demissões, etc. Bom, assim como também conquista outras de fundo, que é o caso do Fundo da Cultura, Fundo Nacional da Cultura. Esse é um fundo que está lá, que é exatamente para o governo retomar, fortalecendo, aplicando a cultura, fortalecendo a cultura, né? Vocês sabem que na Constituição, na própria Constituição, já tem, por exemplo, orçamento vinculado, no caso da saúde, da educação. Todos os entes federativos são obrigados a um percentual X aplicado. O seu orçamento na educação é obrigatório pela Constituição. Educação e saúde. Na cultura tem este fundo, assim como tem outras leis. Lei Rouanet, que autoriza, a Lei Rouanet é uma espécie de autorizar o setor artístico a captar recursos perante as empresas, porque essas empresas podem ser beneficiadas por redução fiscais. Por exemplo, pode aplicar o imposto de renda, aquilo que a empresa era obrigada a pagar para o governo, ela pode investir na cultura, que é diferente do Fundo Nacional de Cultura. Eu estou dizendo isso porque o Paulinho sabe que eles tentaram, com os seus fake news, tentaram já derrubar a lei no início. Quer dizer que nós queríamos acabar com a Lei Rouanet, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, mas pela mobilização aí do pessoal da cultura, aliás, Paulinho, parabenizar, porque vocês transformaram essa mobilização, né, e consolidar o setor que estava disperso por causa da própria, né, pandemia, etc., e o próprio ataque do governo ao setor, né, quando colocou aqueles secretários, desde a Regina Duarte, que foi uma decepção total, como é que uma grande artista entra nessa e se queima dessa maneira, atacando o próprio setor, né? E agora vem esse tal de Frias aí com a mesma, ou até mais negacionista e fascista. Senador, eu vou até trazer a pergunta para o Paulinho. Você que conhece mais a cultura, quem que é pior? Regina Duarte, Mário Frias, o Sérgio Camargo, da Palmares? Quem que está pior aí? Ou é a cabeça dele mesmo, é o Bolsonaro, vamos falar sério, é aquela cabeça que tudo que vier para baixo está vindo baixo mesmo? O que você acha, Paulinho? Ó, dentro do humor, a gente classifica assim, o que é humor de identificação.
no humor você tem muito aquilo que você se apaixona porque você, de certa forma, se vê naquilo ali. Eu acho que o Bolsonaro traz muito algo verdadeiro, que é a identificação dos medíocres. Os medíocres se identificam, os medíocres se sentem consolidados quando ele fala assim, cara, eu tenho um cara que é presidente e que zomba, e da mesma maneira que eu queria zombar, só que está preso na minha garganta porque eu tenho, de certa forma, uma sociedade que me deixa, que eu não posso expor essas minhas opiniões grosseiras. Então, é quase que uma religião. Eu acho que ele pegou o que tinha de pior na Regina Duarte, no Mário Frias, e assim, dê poder ao homem e verá quem ele é, né? E, no caso, aflorou esse bolsonarismo, que eu não falo que é uma política de direita, nem de extrema-direita, não. É o bolsonarismo. Porque sempre houve a direita e a esquerda e nunca houve o bolsonarismo. O bolsonarismo é diferente. O bolsonarismo, o cara fala assim, ele, caramba lá, tá vendo? Chamou o japonês de pau pequeno. Porra, eu quero votar nesse cara, porque eu também adoro ver um cara ele chamar ele de Paraíba. Aí aqueles Paraíba lá, aquela cambada de viado, os caras se identificam. Eu acho que a verdade é essa. Essas pessoas todas, de alguma forma, em algum lugar na cabeça delas, tem uma mediocridade ali que eles se espelham e é verdadeiro. Não é fake. Isso é o sentimento mais verdadeiro, é esse. É o de identificação com o Bolsonaro. Paulinho, eles são tão medíocres, esses caras, que o transformaram em mito. Pois é, porque no fundo, eu preciso ter o meu... Cara, ninguém vai ter coragem. Para pensar. Ninguém vai ser tão estúpido de chegar lá e mandar um comediante dar banana para os outros. Ninguém vai ser tão estúpido de eu tô com Covid. Ninguém vai ser. Então, esse cara, eu vou votar nele, porque ele me representa dessa forma. Eu também sou assim. Às vezes a pessoa não tem nem consciência. Mas aí ela no fundo, se vê representada. O que é uma pena. O que é uma pena, né? Mas, assim, você vê tudo de ruim quando acontece. É o cara que vai para o Egito e, porra, e humilha as mulheres e fala coisas com conotações sexuais e tá preso. É sempre aquelas pessoas, quando rola uma decepção, peraí, mas está decepcionando, beleza. O comportamento não é legal. Em quem essa pessoa votou? É batata. É batata, é batata. É batata. É laranja, né? Não é mais batata, é laranja. Não tem... Por isso, Paulinho, que eu quero parabenizar aí vocês, porque transformaram essa lei, esse projeto de lei, numa verdadeira mobilização e unindo o setor, né? Desde o grande artista até o mais desconhecido, está realmente uma grande mobilização. E Guga e Vitor, a lei é o seguinte, é uma lei simples. Ela pega o fundo que está parado lá, Fundo Nacional de Cultura, pega o fundo para autorizar o governo federal a transferir para os estados e municípios aplicarem esse dinheiro na cultura local, né? Que aí não só até você sabe que a cultura também agita a economia, mobiliza a economia local. Claro. Né? É o iluminador, é o sonoplasta, é a faxineira, é o contra-regra, é o vendedor de pipoca, o cara que faz artesanato, vai vender na rua, e etc, etc. É tudo isso, tudo isso. E é muito necessário, sim. A cultura, ela... Além de tudo, alivia, né? Viu, Guga? O governo ele usa esses fundos, para fazer o tal do superávit primário, por isso que eles param esse fundo lá, para fortalecer, digamos assim, valorizar os papéis que os banqueiros compram do governo. Você sabe, o setor financeiro, eles compram um tal de títulos públicos. Olha, esse título, um papel, vale 200 milhões. Aí o governo vende para ele, né? E com isso ele vai ganhar juros sobre esse dinheiro. Então, o Fundo Nacional de Cultura está parado exatamente por causa disso. E a nossa lei é simples, é pegar este fundo, transferir para quem de direito e quem é dono do fundo. Isso que é mais importante. O dono do fundo é o setor da cultura. Pois é. Senador,
o senhor vê uma estratégia do governo de tentar estrangular os artistas? Eles veem os artistas como adversários, como doutrinadores? É esse tipo de visão? É isso que o Paulinho disse. Eles tão medíocre, é tão retrocesso que nós estamos vivendo hoje no país, porque este setor aí, eles usam o nome de Deus. Você pode verificar, é tudo em nome de Deus. Então, quem defende uma sociedade libertária, como a maioria do setor da cultura, o pessoal da luta sindical, da luta política, etc., sociedade libertária, o cara tem o direito de liberdade. Então, esta visão nossa, né, principalmente do setor de cultura, que defende... Imagina, nós estamos homenageando Paulo Gustavo, que era um homem casado com outro homem, etc, etc. Entendeu? Isso aí, na visão deles, é contra a lei de Deus, é contra a família. Na tal da hipocrisia lá, né? Porque dizer, eu quero ver essa procuração de Deus em nome dele aí, que eu não vi, porque isso aí, para mim, é coisa de talibã, de homem-bomba, que fala, em nome de Deus, pá! Mas eu matei em nome de Deus, porque isso é uma coisa fascista, uma expressão que você se apropria de Deus para falar que pode fazer merda em nome de Deus. Não, eu estou fazendo isso, mas em nome de Deus. E o Deus não é esse. E o Deus não é esse aí. E Jesus, nem Maomé, nem nenhum Deus é isso, sabe? Nem o próprio cara que se mata lá, o talibã, o cara tá errado, o cara vê de uma outra forma. O próprio religioso fala, não é isso. Viver em nome de Deus não é isso, pô. E aí rola essa hipocrisia. É como o dono da Record, o Bispo Macedo, ele ganha o dinheiro dele tudo em nome de Deus. Eles falam... Paulinho... Inclusive, eles vendem a salvação a prazo. Tem até um boleto lá para poder comprar a salvação. Agora pensei que o senhor ia falar do feijão anti-Covid. Já é salvação a prazo, boleto para o ticket para o céu. Você não compra mais a entrada para o teatro, né, Paulinho? Agora você tem que comprar uma entrada para o céu. Então a gente vai ter que abrir esse espaço. É o Pix abençoado do Senhor. O Senhor me mandou o Pix. Manda o Pix de Deus, o Pix glorificado. É mole? Daqui a pouco ele inventa uma sigla para esse Pix aí. Entendeu? E o pior, Paulinho e senador Paulo, é que eles falam que eles querem patrocinar um tipo de arte que eles chamam de arte nacionalista, de arte que representa os valores da sociedade cristã. Nada mais fascista é que eu quero entender isso. Aqui, porra, eles estão se entregando. Nada mais fascista do que isso, cara. Exatamente. Esse papo aí. Porra, o filho do Bolsonaro lá, eu não sei qual daqueles zero lá, porque para mim é tudo zero à esquerda. E um desses zero aí queria... ele tem um projeto que é para criminalizar o artista do trem e do metrô. O cara virar um criminoso. O que, para mim, na verdade, é um artista que alivia a minha viagem, que transforma o meu dia a dia, que é tão batido. Às vezes eu entro ali, eu vejo alguém declamando uma poesia, ou fazendo rap, ou tocando violino, eu acho uma coisa linda. Isso aí, na Europa, em qualquer lugar do mundo, é legal. Mas o Bolsonaro, ele não saiu da Barra da Tijuca. Ele é aquele cara ali, aquele miliciano cercado ali no condomínio, é só a Barra, Brasília, apartamentinho para comer gente, volta, come gente aqui, casa com mulher mais nova, toma dinheiro vivo para minha ex-mulher, compra apartamento. Hipocrisia, rapaz. Esse deputado é o de São Paulo, é o deputado federal de São Paulo. Bananinha. O cara quer criminalizar, é mole? Esse filho dele. É o Bananinha, o homem que não Dudu. Veio de tu. É Dudu, não veio de tu. Tô ligado. Mas, o do cheeseburger. O do cheeseburger é embaixador. Não sei se você conhece a hamburgueria embaixador. Olha o nível do Brasil, velho. A gente ia ter o Dudu de embaixador. Mas senador, eu fiz essa pergunta para o senador Rogério Carvalho, quando ele esteve aqui na semana passada. Eu vou fazer para o senhor. Já que o Paulinho estava trazendo esse tema da vergonha, da representatividade daqueles que elegeram o Bolsonaro, e a gente está vendo a jugular do Guga Noblar, já que ele está expondo. Ô, Guga, pô, volta. Senador, o senhor não tem vergonha dos seus colegas senadores que foram eleitos nessa última eleição, quando o senhor olha para o lado e fala, cara, esse é o nível
de parlamentar que o Brasil decidiu chamar para eleger? Porque parecem, desculpa, Paulinho, parecem humoristas. É pior que Zorra Total isso daí. Você vê uma sessão da CPI, tem uns caras que, cara, no Zorra Total seriam reprovados. Na Praça é Nossa, talvez 10 minutinhos. O senhor não tem, senador? Isso faz parte do projeto, esse projeto que o Paulinho bem expôs aí, faz parte do projeto da negação da política, da boa política. Entendeu? Então, para eles chegarem no governo, eles primeiro criminalizaram a política, os políticos. Não estou dizendo que não tem corrupto dentro da política, etc. Não é isso. Mas eles criminalizaram primeiro a política, como lá antigamente era a mesma coisa. Entendeu? E quando nós começamos lá na época da ditadura, a cabeça do trabalhador, a cabeça do peão, a cabeça do cara pobre, tinha que votar em doutor. Entendeu? Aquele que tinha diploma ou então aquele que tinha muito dinheiro. Entendeu? Imagina uma Benedita da Silva virar deputada federal. Favelada, negra, mulher, etc. Já foi governadora, deputada, senadora. E a única que não foi presa, né, Paulo Rocha? Aqui os governadores todos, dos últimos 20 anos, talvez, já até mais, a Bené foi a única que não foi preso. O resto estão todos presos. Exatamente. Garotinho foi preso, Witzel, todo mundo. E o próximo a ser preso é o governador atual, que já está sendo investigado também aí. Então, eles criminalizaram a política, depois desmoralizaram a política, com essa visão desses caras que chegaram aí. Esses caras se elegeram com um discurso de contra a corrupção, etc, etc. O cara lá do Ceará se elegeu assim. E contra a corrupção e não sei o quê. E tu vê a atuação dele aí na CPI. Entendeu? É um negacionista de primeira. E por isso que é muito importante a gente, como ele dialoga isso com a população, ele pode ver a intervenção dele, ele começa primeiro assim, paz e bem. Paz e bem. Quer dizer, sinalizando que ele está ali representando a vontade de Deus, um ser superior, etc, etc. Então, mas, Vitor e Guga, eu estou aqui já 28 anos. Rapaz, eu nunca vi uma bancada, um grupo de parlamentares tão atrasados e tão nesse nível como agora, viu? E pior, acompanha melhor a Câmara. Ali que é baixaria total. Mas o senhor, peraí, o senhor foi par do Maluf, o senhor foi par do Bolsonaro, e o senhor está dizendo que esse é o pior? É esse o padrão? Não, e do Bolsonaro, eu passei 20 anos com ele lá, e o meu gabinete era parede com parede. 20 anos. E fazia o mesmo discurso só. Golpe militar, homenagem aos ditadores, homenagem aos estrupadores, etc, etc. Mesmo discurso, todo o tempo. Entendeu? Senador, a Lei Rouanet, o que está acontecendo com ela? Antes era um conselho que definia quem receberia, quem poderia ter esse tipo de benefício, de acesso a esse tipo de benefício, enfim, de dinheiro que vem a partir de empresas. Mas agora é um único secretário lá, que é até um ex-PM, um cara era policial, era PM, agora ele sozinho que está dando as cartas. Tá assim mesmo, porque pelo menos 3 semanas atrás, um mês no máximo atrás, tinham feito essa alteração. Permanece assim, vocês sabem? E fora isso, virou moeda de troca? Agora sim virou moeda de troca, Lei Rouanet? É o seguinte, camarada, isso faz parte do projeto que eles estão implantando. Anular qualquer lei, cortar qualquer política pública de conquista que vai para o pobre, para o povo, para o trabalhador, para o negro, etc. Eles estão cortando tudo. E a visão deles de fazer filme com a Lei Rouanet, ou teatro, etc., vai fortalecer exatamente os setores que eles querem acabar, negar. Então, fazer filme de putaria, fazer filme
de contar história de negro, fazer filme de contar história de vagabundo, entendeu? Essa é a visão deles. Então, cortaram a possibilidade do setor ter acesso à Lei Rouanet, é o benefício fiscal para as empresas financiarem a cultura, principalmente no área do cinema. Paulinho, deixa eu fazer uma pergunta. Quanta gente trabalha com você quando você vai fazer um stand-up? Quantas famílias estão ali do teu lado? Você que trabalha com isso, você que é um artista já reconhecido na área, conta pra gente como é que é para você, quanta gente está do seu lado quando você vai para o show, quanta gente tem no bar, quanta gente tem no teatro. Eu tenho um comedy club aqui no Rio de Janeiro, e só para você ter uma ideia, antes da pandemia, eu fiz um evento que era meu Open em Minha Vida, que eram comediantes iniciantes. Eu fiz esse espetáculo assim, num dia de semana, para dar oportunidade para quem está começando e tal, sem muita expectativa. Falei, se ficar ruim, eu faço também, se não tiver gente. Cara, deu 35 pessoas, 35 comediantes, 35 comediantes, onde 30 estavam prontos, só precisavam de palco. Então, ali, você para pensar. Nesse dia, vieram todas as famílias para o bar, pagaram o estacionamento, deram uma volta no shopping, porque é dentro do shopping, então movimenta o shopping, porque a cultura... você não vai no shopping para comprar uma bolsa, você vai para o cinema, você vai para ver um show no teatro, você vai para ver um show numa casa de show que, por acaso, é no shopping, e aí dali no shopping você vai consumir. Então, normalmente a pessoa até vai no shopping para comprar, mas se ela tem uma atração, olha só, dentro do shopping, como é importante um teatro de 200 lugares. Ele leva para dentro do shopping 200 possíveis e potenciais compradores para todas as mercadorias. Você entende? Aquelas pessoas todas estão lá por causa do artista, por causa da peça. É o artista que está indo levar. Porque se eu estiver lá e for só aquela coisa burocrática, talvez o shopping mingue e não tenha nada, porque o shopping precisa o tempo todo de uma atração, de um espaço de games, de uma coisa para criança, um entretenimento. Então, tudo isso aí é artista. Você falou do stand-up, eu vou falar agora do cinema. Eu estava fazendo um filme antes da pandemia, que a gente parou, e a gente continuou o filme depois, seguindo um protocolo e tal. Só nesse filme eram 172 pessoas trabalhando no set, entre alimentação, motorista, maquiagem, maquinário, platô, assistente, primeiro assistente, segundo, galera do som, galera da técnica, eletricista, é uma engrenagem enorme. Quantos atores, Paulinho? Atores tinham no máximo, deve ter tido uns 30 atores. Tinha o grupo principal ali e mais alguns outros atores que faziam participações. Quer dizer, cinco vezes mais só de equipe para ajudar esses atores, que são quem que a gente vai ver no cinema, na verdade. Claro, não, o ator... Cara, se ele for fazer um monólogo, sabe? Se for um monólogo, vai ter um monte de coisa atrás ali. Porque o tempo inteiro que você tem que afinar uma luz, a luz ela não vai sendo montada magicamente. É uma galera que carrega, que bota ali, que monta, que coloca o tripé, que amarra, que coloca lá, passa essa lona por aqui, manda parar a rua lá na frente. Tem que ter uma pessoa organizando o trânsito. Agora, nessa época, então, quando a gente voltou, tinha que fazer o teste de Covid todo dia. Então, a gente também contratou mais 2 agentes de saúde para, durante o filme, eles ficavam dando coordenadas para a gente. Assim, o que o nosso governo faz? Ele falar do auxílio emergencial, por exemplo. O auxílio emergencial ele deveria ter sido dado com uma cartilha. Com uma cartilha. Esse dinheiro é para te manter seguro, porque precisamos ficar quietos dentro de casa. Mas não. Ele falou, tô dando dinheiro aí, vai fazer o churrasco, vai comer não sei o que lá. Aí a pessoa que é desaculturada, a pessoa que não... Porque às vezes, cara, é assistindo um filme que você tem um link sobre o que é assédio moral, é assistindo uma peça de teatro que você entende um pouco melhor o racismo, é vendo uma comédia de stand-up
Porque eu, quando eu faço comédia de stand-up, eu também estou citando, também estou falando, trazendo provocações para você pensar. Eu estou te dando referências o tempo todo. Eu estou buscando, a pessoa sai dali, ela, pô, naquela hora o Paulinho falou aquele lance que eu não entendi direito. O que é a história do Monty Python? Não peguei. Aí o cara vai pesquisar. Então é isso que a cultura faz. Ela faz você ser um pesquisador melhor. E aí o cara quer acabar exatamente com isso, quer deixar todo mundo bitolado. Ninguém mais pode ascender, tem que acreditar na fake news do WhatsApp lá. Aí quer dizer, até gente que faz cultura tá falando besteira aí, porra, tá falando negócio de extrema direita, eu nunca vi. Hoje eu até mudei o meu perfil lá, botei, eu tô esse visual aqui que agora eu tô em homenagem ao Lenin, raspei a porra toda, botar o óculos, tomei o Lenin. Tá Botei lindo, a bandeira total. da União Soviética só de sacanagem. Agora, Porque Juliana Fala, Paz Guga. soltou essa, né, Paulinho? O Paulinho está comentando que a Juliana Paz, por mais que ela tenha tentado se posicionar ontem à noite como uma não bolsominion, acabou que ela lançou aquele papinho de delírios delírios comunistas da extrema esquerda. Enfim, que é uma coisa muito de nicho, né? Não existe nenhum partido grande de esquerda que tenha delírios comunistas. E aí esse papinho é o papinho bolsominion. Ela fala que não é bolsominion e repete o engodo olavista e bolsominion. Então isso acabou pegando mal para ela. Paulinho, você acha que está tendo um racha dentro do meio artístico? Está acontecendo isso de cada um agora ir para um lado mesmo? Porque tem uma galera que é bolsominion, que não tem como, claro, se dar bem com os progressistas, e tem esses que querem ser isentões, mas muitas vezes também são reacinhas, enfim. Mas está tendo um racha, você acha? Cara, vou falar de novo daquela coisa da identificação, cara. A pessoa se identifica em algum momento, sabe? É muito difícil eu pegar uma opinião de uma pessoa, a pessoa falar para mim, sei lá, qualquer filho do Bolsonaro vir falar assim para mim, pô, cara, é ruimzão dormir com fome, né? Ué, tá falando isso por quê? Tu tava onde? Era só tu ligar e pedir uma pizza? Tem gente que dorme com fome todo dia. Tu não sabe o que é dormir com fome. Você não sabe o que é sentir fome. Essas pessoas elas nunca vão entender. Eu tenho amigos que nunca entraram dentro de um trem, nunca pegaram metrô, não sabem o que é. E estão achando que o mundo é outra coisa. E aí, às vezes, eu fico assim, é uma bolha tão nojenta de ignorância, que aí tem os comentários do tipo, será que as pessoas estão deixando de comer carne, criando uma convicção? Coitado do moleque lá. O moleque tá, nascido e criado numa bolha horrorosa, criado a pão de ló. Então, essas pessoas eu não vou nem impedir, não vou nem exigir nada, eu só quero o silêncio. Porque o silêncio, às vezes, vale ouro para você se posicionar. Se você não sabe direito, senta, escuta e se identifica, não dá opinião estando por fora, porque aí teve um monte de gente também que endossou o discurso dela, mas são pessoas que, assim, cara, peraí, vê direito o que você está falando, acho que você pegou o bonde andando e é muito arriscado, porque o brasileiro acho que acordou muito tarde para essa coisa de falar de política, né? Que era chato, não, eu nem falo de política. Como assim, cara? Você decide onde você vai morar. Você vai morar no apartamento, se você não quiser por causa do teu vizinho, você teve uma atitude política. Eu não quero aqui porque aqui o cara grita. Então, peraí, política está o tempo todo na nossa vida. Então, aí a pessoa, do nada, leu alguma coisa no WhatsApp, ouviu alguma coisa de alguém que ela gostava, e aí assimilou aquilo ali como uma verdade. E é difícil, cara, tirar da cabeça das pessoas, sabe? É difícil você desfazer uma sopa. Entrou um monte de ingrediente ali. Como é que você separa o chuchu da batata depois que a sopa já está feita? Está muito enraizado. É uma parada que, sei lá, bicho. Senador? E tem outra coisa, Guga e Vitor, que voltou de novo aquela visão do todo mundo que defende uma política de justiça social, de oportunidade para todos, etc. Isso aí já é comunista, entendeu? Mas essa visão é implantada exatamente para aqueles ricaço ou aquele que está se imaginando que vai ser rico, vai amanhecer rico, entendeu? Então, essa visão de que ele está falando também tem isso. Tem um grupo dentro da
da chamada classe média, que acha que vai amanhecer rico, ricaço amanhã, entendeu? Pois é. E aí ameaça quem está defendendo, não, tem que ter igualdade para todos, tem que ter oportunidade para todos, tem que pagar salário igual, ou pelo menos com os diferentes valores, mas que seja valorizado também o mais simples, etc. Quem defende isso é comunista, entendeu? Então... A pessoa quer estar do lado de quem vai bater, né? Ela, não, quero bater junto. Eu não vou ficar do lado de quem apanha, não, porque a vida já me bateu tanto. Agora que eu tenho uma TV da Casa Bahia parcelada em 36 vezes, agora que eu tenho o meu carro parcelado em todas as vezes, três vidas, o cara... Aí exatamente... Porra, Paulo, ótima reflexão. Exatamente, a pessoa acha... E ninguém é nada, né? E tá todo inventaram esse negócio de classe média. Na verdade, é rico e pobre. Acabou. E o pobre gold, né? Como diz a Tatá do Sul, é o pobre gold, né? Porque, claro, a gente tem que acompanhar. Pobre Mas você sabe, é pobre gourmet. Paulinho, deixa eu só contar uma coisa. O senador Paulo Rocha também ele é muito envolvido em temas de meio ambiente. E aí eu vou perguntar o que o senhor acha dessa investigação contra o ministro Salles. Agora que a Carmen Lúcia liberou, quero ver qual é a opinião de quem conhece do assunto. E senador, o senhor viu que há pouco foi revelado que o Salles teria dito que se encontrou com as madeireiras a pedido do governo, a pedido do Luiz Eduardo Ramos, enfim, teria estado naquele encontro suspeito com madeireiros, agora ele meteu o governo no meio da história. Hein? O que o senhor está achando? Vocês assistiram aquela fatídica reunião ministerial, né? Sim. Passou... Aquela única que eu não sei se tem segundo episódio, terceiro episódio, mas eu não quero ver. Então, é da boiada, né? Isso. Então, cara, eles estão fazendo exatamente isso. Tu viu o que esse cara disse lá? Não sei se vocês observaram uma cena que aquele ministro da Saúde que ficou só um mês, não é o nome dele? O Nelson Vivo. Nelson Tait. Tu viu a reação dele? Viu a reação dele na filmagem? Quando o cara disse, olha, pessoal, enquanto a imprensa, esse pessoal aí está ocupado com esse negócio da pandemia, desse negócio do vírus, entendeu? É hora de a gente passar a nossa boiada. Aí, esse cara fez uma cara assim, porra, em que lugar eu estou aqui? Bom, então é isso, eles estão usando. Enquanto o Bolsonaro chama atenção por um lado, os outros, esses estratégicos na visão dele, estão agindo por outro. Aquele cara do Araújo, do Ministério das Relações Exteriores. E esse aí são os dois principais caras que estavam com esse papel de passar boiada. Né? Tu vê que o cara, o chamado bancada ruralista aqui, peitou ele porque ele, com aquelas declarações de que o vírus era comunista, era chinês, etc., ele colocou por terra, em determinado momento, a relação comercial que o Brasil tinha com a China. Vocês sabem que a relação comercial com a China, ela compra todos os pessoal do agronegócio, principalmente os grãos, e compra todos os minérios do Brasil, né? Eu sei disso porque eu sou lá do Pará e a Vale, hoje, a maior exploração mineral da Vale está no Pará. Vende tudo para a China. Então, esse cara colocou em xeque com esta visão. E tem uns que cumprem o papel de fazer dinheiro, o grupo. E um deles é esse tal de Salles, entendeu? Que faz via a riqueza aí, que eles vão exatamente, olha só o que eles estão fazendo agora com as terras indígenas. Eles estão incentivando a ocupar as terras indígenas, porque vocês sabem que nas terras indígenas tem muitas reservas minerais, né? Os minérios que não interessam, digamos assim, aos grandes, como ferro e tal, mas ouro, diamante, etc., tem muito nas terras indígenas, porque as terras indígenas, hoje,
conservador da nossa floresta e do meio ambiente são os nossos indígenas, porque eles detêm, né, o controle de grandes áreas, principalmente na Amazônia. E é áreas que estão em torno dos rios, dos igarapés, que é onde tem as grandes riquezas, não só florestal, mas as grandes riquezas minerais. Então, eles estão exatamente a arrancar da área mais rica, que é a Amazônia, essas riquezas, dividindo com os grandes, incentivando todo mundo a explorar isso. Essa questão de meio ambiente. Se eles acham que a Terra é plana, imagina eles acharem que derrubar a floresta traz problema para o clima da Terra. Pois é. Eles sabem que dinheiro não dá em árvore, então pode derrubar, né? Tipo, é a lógica bolsonarista. O que eu vi também é que eles estão corrompendo muitos índios, né? Eles ofertam coisas a alguns índios e ali o índio cai no conto. Como tem o negro lá da Fundação Palmares, tem também o índio lá. É verdade, é o Django Livre, né? Samuel Jackson lá, é o negro, mas bate no negro. É isso, né? E acaba corrompendo. O cara chega, ele fura ali, chega na aldeia, pega aquele índio lá que é ser humano, vai lá, dá aquela corrompida, deixa eu entrar, olha aqui, eu vou te trazer benefício, depois toma. Senador e Paulinho, vamos pensar agora, 46 minutos de live, já estamos na reta final, um assunto que a gente não entrou, e o senador é do PT, eleição do ano que vem, o Lula já está definido. Senador, quem que o senhor acha que é o vice ideal para o Lula? Qual é o perfil? É um empresário, PMDB, como está negociando, PSD, uma mulher? O que você acha que o PT tem que fazer para conseguir, quem sabe... Um artista como o Paulinho Serra? Paulinho vai ser o secretário da cultura. Com essa cara de Lenin? Melhor que o Mário Frias, infinitamente. Olha, cara, mas é covardia me nivelar com o Mário Frias, pô, acho que... Sacanagem. Melhor que o Mário Frias é tipo 7-1. Qualquer coisa depois do 7-1 é melhor, é sacanagem. O Paulinho é um cara que, com certeza, a gente teria uma esperança, claro, de ter um trabalho de alguém que a gente sabe que tem boas intenções, sem dúvida nenhuma, cara. Paulinho, tu já trabalhou com o Mário Frias? Graças a Deus. Eu vou te falar, o que tem acontecido na minha vida é uma coisa maravilhosa, que cada um que decepciona, eu falo assim, meu Deus, como eu sei escolher meus amigos. Nenhum desses são meus amigos, ainda bem. Porra, falar em amigos, já tá aí da área. Falar com meus amigos, eu me decepcionei com o Marcos Palmeira, ele se posicionar aí nesse episódio da Júlia Paz e a Letícia Sabatella. Eu não vi o que ele falou. Parece que o Marcos Palmeiras ficou a favor do discurso da Juliana Paz. Isso. Pelo menos eu vi uma nota aí. Bom. Vamos ver. Quem é o vice, senador? Não, então. Eu acho que o PT, como todas as vezes, levantou, saiu do canto do ringue e já virou 2019 como protagonista de novo da política. E como o companheiro Lula foi declarado a sua inocência, aí ele passou a ser o principal protagonista e colocar o debate político a um nível mais adequado nesse momento de disputa política. Bom, o PT, naturalmente, a presença do Lula, ela trouxe uma coisa importante para chamar de esquerda e centro-esquerda. Com exceção ali do Ciro, né, ele conseguiu juntar de novo todo mundo, né, coisa que o companheiro Haddad não fez, né, em 2018. Mas o Lula, acho que consolida todo esse campo esquerda e centro-esquerda. Entendeu? E os setores progressistas, vê que todos estão querendo dialogar e conversar, etc. Eu acho que o PT, se souber fazer a estratégia correta, para a gente ganhar as eleições de 2022, ele volta aos moldes da estratégia de 2002. Ou seja, chamar, no caso, foi o Alencar, que era um empresário progressista,
para se aliar a isso, exatamente para dar aquela sustentação, aquela visão de que o comunista, o Lula ia acabar com tudo, ia impedir os empresários, etc, etc. Então, a imagem que o Alencar trouxe para a nossa estratégia foi essa, não só de setores empresariais progressistas, mas também com essa, digamos, clareza de que nós íamos cumprir o processo democrático, não íamos perseguir empresário, etc. Tanto que nós demos oportunidade para todo mundo, cresceu todo mundo. Agora, eu acho que também está, dentro dessa estratégia, está também com essa visão. Aí, assim, quem é que mobiliza mais os setores progressistas de centro para vir para cá? Digamos assim, centro democrático. Aí tem viu que já o pessoal se apressou, já lançaram a Luiza, da Magazine Luiza. Magazine Luiza. Porra, isso aí foi um erro, já falando o nome dela, porque era uma pessoa que estava se aproximando, estava no processo, etc. Eu acho que não deve ser um político tradicional. Não deve ser assim, um político tradicional saindo dos partidos, etc. Mas pode ser do PMDB, Paulo, porque a Dilma Rousseff, o papo de bastidor é que ela está um pouco incomodada com essa possibilidade do PMDB de novo ser o vice do PT. Afinal, o PMDB traiu a Dilma, a gente sabe disso. Inclusive, eu ia perguntar isso para a Dilma e não deu, até né? Porque, Guga, até porque nós não estamos vendo nenhum do PMDB que, digamos assim, estaria nessa condição. Porque tu sabes que o PMDB e o PSDB, com o processo do impeachment, foi eles que se juntaram. Eles se quebraram o partido. Quebraram. Um cara ali que tem uma visão mais... Quer dizer, sempre esteve desse lado, é o Renan. Mas o Renan não é o perfil, digamos assim, para ser o vice, neste caso. O PMDB eu não vejo outra figura. Então não deverá ser do PMDB. Entendeu? Está em torno ali de outros partidos. Verifica aí que quem está se movimentando muito nesse campo centro democrático para vir para cá é o pessoal do PSD. Sim. PSD. Sim. Seria o Pacheco ou o Rodrigo Maia, um desses, talvez. Kassab, né? Tá Kassab, que é o líder deles, mas, quer dizer, realmente, eu vi a reação aí do Vitor, o Kassab realmente é a figura que... Mas eles têm grandes quadros nos estados. O Otto Alencar na Bahia, enfim, eles têm grandes quadros nos estados, entendeu? Então, eu acho que eles estão também se movimentando para dialogar muito com a gente, com o PT, etc. Eu tive essa reação, senador, porque, bom, eu fui repórter durante o governo do Kassab aqui em São Paulo, então tá na rua nessa época não era a coisa mais legal do mundo, principalmente graças a... Bom, hoje eu moro no Chile, não estou mais no Brasil, mas, bom, continuo trabalhando agora até convidado pela Associação Brasileira de Imprensa para mostrar um pouco o exemplo de trabalho com direitos humanos. E Guga, eu acho que a gente já vai fechar, mas eu quero fechar com uma pergunta difícil para os dois aqui. Ainda bem que tu não pegou, Vitor, ainda bem que tu não pegou o vírus de quem vai para o exterior, como foi aquele vírus do cara lá que foi para a Itália, como é o nome dele, porra? Pô, pensei que era o que foi para Paris, aquele vírus que volta falando mal do Lula. Mas não. Vou deixar uma pergunta. Paulinho, para você, aquela pergunta discreta. Você estava com medo mesmo de fazer show no drive-in, porque se o pessoal não gostasse, te atropelava, né? Começa por aí. Começa por aí. Com essa cara de Lenin, soltou a piada errada, ainda mais show em Brasília, acabou. E para o senador, uma última pergunta, senador, e tem a ver com o projeto de lei Paulo Gustavo. Esse presidente quis prestar suas condolências, ainda que burocráticas, e foi defenestrado pela família do Paulo Gustavo. Eles falaram, não, de você eu não quero mais do que distância. Então, primeiro, Paulinho, o que você acha disso da família não querer as condolências do presidente? E a mesma pergunta para o senador, e a gente fecha essa live
com uma homenagem para o Paulo Gustavo, que se tivesse aqui no Chile, olha, eu vou ser bem chato, se tivesse aqui no Chile, que nem eu tô, tá vacinado, porque aqui vacina de 23 anos já para cima. Pois é, né? Então, a Juliana, que é a irmã do Paulo, que fez esse desabafo, ela trabalha comigo no Vai Que Cola. Ela é produtora, ela trabalha comigo nos bastidores. Ela é minha amiga. O Paulo era um cara que eu admirava, mas que eu não via com tanta frequência. A Juliana é muito minha amiga. Inclusive, quando ele estava doente, eu mandei uma mensagem para ela, porque, como todas as outras pessoas, ninguém acreditou. Ninguém acreditou que o Paulo fosse morrer. E parece que o Paulo foi a prova de que não tem remédio, que não tem cloroquina, que não tem ivermectina, que a doença, ela quando ela se instala e ela domina, ela domina. Tem hora que ela não quer brincar, tem hora que ela entra pelo corpo, passa por vocês, não quero fazer arruaça aqui não, sabe? É como se o nosso corpo fosse aqueles filmes de Alien, que o Alien vem procurando alguém para detonar, aí o Alien uma hora bota a carinha assim e fala, não vou te comer não vou te destruir. Essa doença é isso. Eu acho que a Juliana ela falou que todo mundo queria falar, porque como ele ontem também fez um pronunciamento, tudo é tardio, tudo é depois. Ele sempre aposta todas as fichas naquilo que ele acha que é com ele. Ele acha que se ele pular de uma casa e cair vivo, toda vez que ele pular, ele vai sobreviver, pela lógica dele, sabe? Se eu pular daqui e eu sobreviver, eu sou imortal. Os caras têm umas lógicas que são sempre por questões individuais, ele nunca consegue ampliar. Então, ela foi certeira quando ele fala que ele é um hipócrita, que não precisa disso, porque a gente sabe que isso é política, isso não é verdadeiro, isso aí é conversa para boi dormir. E eu estou com ela, estou com todos os brasileiros aí que estamos lutando. O Brasil é mais forte que o Bolsonaro. Com certeza. E é esse que como nós somos movidos, a gente faz política movido de fé e de esperança, e a gente acredita exatamente na força do povo brasileiro, dos setores organizados e da riqueza do nosso país e a riqueza da nossa nação. Então, nós não temos dúvida nenhuma de que nós estamos no caminho certo e homenagear um companheiro como Paulo Gustavo, num projeto de lei, né, mostrar claramente de que lado nós estamos, de que lado nós queremos que o Brasil rume, entendeu? Então, homenagear numa lei tão importante para o setor, né, porque criar condições de trabalho, né, de geração de renda para o pessoal do setor é fundamental. Então, eu parabenizo o grupo que está junto aí com o Paulinho, porque eles estão fazendo um processo de mobilização muito forte em todo o país, né? E foi dialogado com a gente, foi combinado com a gente, para que eles pressionem. Aprovar no Senado é mais fácil, porque são só 3 senadores de cada estado, né? Então, para dialogar com cada senador dos estados, é mais fácil, né? Eu estou muito esperançoso que a gente vai aprovar esta lei aqui, embora o governo vai fazer de tudo para não aprovar, mas eles estão contando com um conjunto de coisas aí. Primeiro, aprovar aqui no Senado, talvez eles não vão dar conta dessa alavanche que os companheiros do setor do Comitê Paulo Gustavo mobilizaram e estão fazendo. Agora, eles contam, acho, lá na Câmara, por isso que vai exigir mais de nós. Paulinho, o comitê vai ter um trabalho maior ainda lá para a Câmara, e eles depois ainda contam também com o veto, né? Que atrasa mais ainda a aplicação, porque vocês sabem que depois tem que voltar para o Congresso para a gente derrubar o veto, como nós fizemos com parte da lei Aldir Blanc, que nós aprovamos, né? E ele vetou, em parte, a lei Aldir Blanc, vocês sabem disso. E Sim. Aí nós já derrubamos a semana passada, aliás, esta semana nós derrubamos
um veto que ele tinha aplicado na lei. Então, eles contam com isso, né? Mas a nossa mobilização está boa, né? E aqui, vocês sabem, o Congresso funciona também na pressão, entendeu? E a pressão da sociedade é fundamental. É isso. Essa live, claro, é em homenagem ao Paulo Gustavo, ele que merece toda a admiração por ter sido um artista, assim como o Paulinho Serra, que tem aquele perfil de quebrar paradigma, de derrubar preconceito, de criar a reflexão, de incitar o senso crítico, fazer com que as pessoas criem reflexão e senso crítico, que é outra coisa que amedronta o fascista e amedronta quem quer manter o controle da informação e não quer que você reflita e pense. Então, ele era muito importante, assim como o Paulinho, que também tem esse perfil. Eu admiro muito o Paulinho por isso. E, obrigado aí, meu querido Paulinho Serra, obrigado, Paulo Rocha, também, senador, por esse tempo aqui com a gente, por essa live. Grande Vitor, finaliza aí. Eu vou finalizar convidando todo mundo para se inscrever, para ativar o sininho, para acompanhar a gente no Facebook, ó, e conseguir uma dessa. 2 vezes vacinado já aqui no Chile. Moleque. E aqui, ó, de 23 anos já estão vacinando. Então, ó, não precisa ser governo de esquerda, não. Aqui no Chile o presidente é de direita. O que acontece é que tem que ser um presidente que pense no seu povo. E isso daí, infelizmente, o Brasil não tem. Então, ó, força para todo mundo, que vai dar tudo certo e daqui a pouco a gente vai poder escolher outro. Pode falar, Paulo. Vou deixar só uma reflexão aqui. Se acabaram com o horário de verão, dizendo que não precisava economizar energia, por que agora vão cobrar mais caro? Fica com essa. Tá vendo? Mais uma cascata aí para a gente refletir. Boa, Paulinho. Senador? Viu, Guga e Vitor? Isso era um bom debate, vocês puxarem aí sobre essa questão de privatização, venda das nossas riquezas, etc. Surreal. É um bom debate, porque é exatamente isso que ele falou, entendeu? Aumentou o gás, aumentou a gasolina, aumentou tudo, e estão passando exatamente. Por que a Petrobras? Por que teve que aumentar o gás e o petróleo? Porque é controle já do capital do exterior, sem nenhuma visão de visão nacionalista, de visão de fazer o bem para o povo, entendeu? Então, esse negócio da energia, nós estamos numa resistência muito grande, porque tem um detalhe, a visão autoritária, estão fazendo privatização que nem na época do Fernando Henrique, que era um governo forte e um monte de quadros inteligentes, eles não usaram a medida provisória como instrumento de privatização. Agora o governo está usando a medida provisória, vocês sabem que é um instrumento legislativo com uma visão autoritária, porque já começa a valer à medida que o governo manda para cá a medida provisória. Então, esse debate aí sobre a questão do patrimônio público, e como vocês estão falando sobre a questão do meio ambiente, que não deixa de ser, a Amazônia é patrimônio da humanidade, inclusive do país, do país, etc. Então, ter esse debate com a visão de que é patrimônio do povo, né, e que gera o bem-estar para o povo, é fundamental. Para fugir desse debate aí de privatização, é porque o pessoal não quer perder o emprego e não sei o quê, essa coisa aí que tenta queimar, digamos assim, quem briga pela privatização. Então vamos fazer uma coisa, senador. Vou pedir ajuda para a gente entrevistar a deputada Gleisi Hoffmann, porque terça-feira a gente está entrevistando o Juliano Medeiros aqui com o Guga no canal, o presidente do PSOL. Então, vou pedir sua força aí para a gente poder entrevistar a deputada Gleisi e vir falar disso aqui. Eu acho que todo mundo que tenha uma visão democrática tem espaço aqui no canal, tem no Brasil Visto de Fora, no Incisivos. E, Paulinho, fica o convite para quando você quiser aqui, para a gente entrar para bater em alguém, falar besteira, esteja à vontade, porque Maravilha. O canal é seu. Valeu. Feliz Corpus Christi, que eu acho que ninguém fala isso. Lógico. Feliz Corpus Christi. Feliz Corpus Christi. E o André Diniz estava aí tentando me zoar. Eu li você aqui, André Diniz, mandando chats falando que eu elegi o Bolsonaro. Ele sempre tenta me zoar com essa. Mas hoje não deu tempo da gente cair nessa tua zoeira, não. Tamo junto, Paulinho. Valeu, Paulo Rocha. Valeu, Vitor. Um abração. Valeu. Abraço, Paulo. Valeu, Vitor.